Eu andei bem sumidinha daqui, porque eu tava cansada, sabe? Mas eu voltei, porque a gente precisa falar sobre o sentimento crescente de comparação na nossa geração Z, nossa geração, muitas gerações. Eu fiquei bastante tempo longe daqui do YouTube. Não que as pessoas tenham sentido falta, né? Eu acho que ninguém sentiu falta, porque ninguém pediu vídeo novo, mas pra quem se questionou, cadê a Laine? O que será que aconteceu com ela? Porque ela não posta mais vídeo. Minha rotina na universidade acaba impedindo de eu postar com mais frequência nas redes sociais e continuar esse projeto aqui que eu me propus, que é ser uma youtuber. Eu tenho essa vontade desde, 2016, mas eu nunca coloquei em prática, até eu conversar sobre coisas que eu gostaria de fazer em terapia e coisas que, apesar de ter o desejo de fazer, eu não fazia. Então, por isso que eu estou aqui. Bom, hoje eu estudei para a prova que eu tenho amanhã de medicina legal e eu precisava fazer um vídeo conversando com vocês sobre o nosso sentimento de comparação. Sabe aquela música da Olivia Rodrigo? I'm so sick of myself. Where to be, where to be anyone else. Jealousy. Eu acho que essa música é um bom exemplo da nossa contemporaneidade, porque eu acho que com as redes sociais o sentimento de comparação é uma coisa muito forte, muito intensa na nossa vida. Pelo menos para mim, em alguns sentidos, é algo bem delicado. Não no sentido estético ou coisas mais visuais. Às vezes sim, mas não majoritariamente. Pra mim o que pega muito é comparar as minhas conquistas, coisas profissionais e conquistas em termos de estudo, conquistas de pensar que, caramba, fulano tem a minha idade e já tá se formando, ou ciclano tem a minha idade e já tá encaminhado na vida e eu me sinto um pouco perdida em algumas coisas. É mais nesse sentido que às vezes eu sinto que eu me comparo, sabe? E a parte estética também, de se comparar com pessoas super arrumadas e todas produzidas nas redes sociais, às vezes pega, mas acaba sendo algo minoritário pra mim. A outra parte, no sentido de conquistas acadêmicas e profissionais, pra mim é algo muito intenso. E eu sei que cada pessoa tem a sua trajetória, cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem o seu momento de viver as coisas. Mas mesmo sabendo disso, é muito difícil não me comparar, não pensar que se eu tivesse feito tal escolha no ano tal, ou se eu tivesse iniciado determinada coisa que eu me propus de fato, eu teria conseguido galgar outros espaços e objetivos. Por exemplo, vivi uma trajetória acadêmica de muitas indas e vindas, no sentido de não me sentir confortável dentro da faculdade de medicina com as questões de violência mesmo contra populações negras, pessoas pobres dentro desse ambiente, mas também de não me sentir confortável no sentido de não saber se era aquilo que eu realmente queria pra mim. Então eu passei uns bons anos aí da minha graduação muito em dúvida sobre a minha graduação, de tipo, caramba, será que é isso realmente que eu quero pra mim? E eu via que todo mundo tava tão certo daquilo, todo mundo parecia tão confortável, todo mundo parecia tão decidido e eu tinha muitas dúvidas, sabe? Tem uma música da Her que fala Sometimes. Tem uma música da Her chamada Sometimes, que ela fala: eu costumava ter muitas respostas e agora eu tenho perguntas e incertezas. E eu acho que quando a gente chega nos 20 e poucos anos, parece que as incertezas e questionamentos ficam muito exacerbados e nem sempre todo mundo deixa transparecer isso. Eu acho que algumas pessoas lidam muito bem com uma coisa mais de uma atitude mais
mais decidida, e talvez eu acho que algumas pessoas performam melhor que outras, e outras pessoas deixam transparecer muito esse sentimento de o que eu tô fazendo. E eu sou uma pessoa que eu acho que transpareço essa coisa de, meu Deus, que intensidade, sabe? Você chega nessa fase da sua vida, você tem que decidir muitas coisas, são muitas escolhas, e são escolhas complicadas. E quando a gente para pra pensar, sei lá, que quando eu paro pra pensar que tem pessoas da minha idade, eu tenho 24, que parece que tá todo mundo muito decidido com tudo, super encaminhado, eu fico, gente, parabéns, você não é uma pessoa perdida na vida. Porque eu sou muito, muito indecisa em algumas coisas. E essa indecisão, eu acho que vem exatamente dessa minha sensação de que existe uma possibilidade infinita de coisas a se fazer, de coisas a se estudar. Tipo, muitas coisas que eu tenho interesse, desde sei lá, a história da África, até estudos de cosméticos naturais, sei lá, eu cismei que eu queria ser doula, depois eu queria fazer aromaterapia. Eu sou uma pessoa de muitos interesses, então é difícil não querer me engajar em atividades relacionadas a esses meus múltiplos interesses. E quando eu vejo, eu já tô me inscrevendo em algum curso de fitoterapia. Quando eu vejo, já tô me inscrevendo em alguma coisa de outra área do conhecimento, às vezes, que não relacionada à minha graduação, que é medicina. E assim, eu gosto de aprender diferentes coisas, mas nem sempre aprender diferentes coisas o tempo todo é algo muito bom, porque às vezes com isso a gente para de aprender aquilo que a gente deveria estar aprendendo para se formar, para se engajar em outras atividades e ter toda uma dedicação a essas outras atividades, porque são múltiplas e às vezes é muito difícil não comparar a nossa trajetória à trajetória de outras pessoas, porque a gente quer seguir o bonde, né? Eu acho que todo mundo tenta mais ou menos se adequar dentro de uma expectativa, assim. E quando você vê que algumas coisas começam a dar errado no sentido de estudos ou no sentido profissional, é um pouco frustrante. Tipo, na faculdade eu já me candidatei a tanta vaga. Tipo, eu tenho só um bolo de e-mail que foi mandado pra mim escrito assim: você não foi selecionada. E é tão engraçado porque essa coisa de aprender a ser rejeitado também tem muito a ver com amadurecimento. E aprender que nem sempre a rejeição significa algo especificamente sobre você, porque aquilo que deve vir até você, virá até você. E às vezes a gente não é aceito em determinada vaga ou determinado estágio que a gente gostaria, porque talvez aquele espaço, aquele lugar não traria um benefício pra gente, não traria um propósito. Sei lá, eu gosto de pensar assim, porque assim eu fico menos triste. É tão bom, sabe? Você se sentir parte de algo. Então eu acho que quando as coisas elas precisam ser nossas, elas serão nossas, sem a gente nem imaginar às vezes, e as coisas vêm até a nossa vida. Às vezes eu penso que eu tô desperdiçando a minha juventude, no sentido de não estar me divertindo como outras pessoas se divertem, como outros jovens se divertem. Tipo, eu sou bem de ficar em casa, e eu acho que eu fui em, sei lá, 3 festas da faculdade e fiquei pouquíssimo tempo e voltei pra casa. Eu acho que muito da nossa ideia de juventude sendo aproveitada vem desses filmes estadunidenses, sabe? De jovens curtindo na universidade, bebendo em dormitórios, não sei o que, colegas de quarto e fofocas e rixas,
sendo que nem todo mundo tem essa experiência da juventude. Eu acho que uma juventude periférica tá muito mais relacionado a uma história de muita luta durante esses nossos anos de 20 e poucos. Porque nos 20 e poucos anos a gente precisa construir muitas coisas do zero, sabe? No sentido de que muitos dos nossos não tiveram acesso, sei lá, à universidade, não tiveram acesso a espaços que a gente passa a ter. Então a gente precisa, de uma forma meio que intensa, buscar essa construção. Então, durante a maior parte do tempo, a gente está tão preocupado em construir algo que a gente, às vezes, não se diverte tanto. E assim, sabe? Às vezes eu fico, poxa, como eu gostaria de me divertir mais, de curtir mais a minha juventude. Eu estudo tanto, estudo o tempo todo. Eu acho que a gente tem uma ideia muito romantizada, realmente, dessa fase da vida, devido ao cinema, às séries teens, séries sobre jovens, sendo que tá todo mundo tentando. Algumas pessoas de fato vão se divertir mais do que as outras nessa fase da vida, mas é porque algumas pessoas já têm uma estrutura, uma base de onde começar e não precisam ter tantas responsabilidades como algumas outras pessoas. Que nem quando eu conversava com as pessoas de medicina e falava que, tipo, que meu sonho era conseguir comprar uma casa e conseguir ter a minha vida e ajudar minha família. E já teve gente que falou assim, ai, mas eu não quero ficar preocupada em comprar uma casa pra minha família e tal, eles vão ficar na casa deles. Tipo, eu não quero me preocupar com isso, não é responsabilidade minha, eu vou curtir a minha vida. Sendo que, assim, eu acho que são realidades diferentes. Então, algumas pessoas realmente não vão se preocupar em comprar casa pra mãe ou ajudar a família, porque essas pessoas já têm isso. Então, com certeza a experiência delas vai ser uma experiência mais leve e despreocupada. Agora, quando você precisa galgar esse espaço, você precisa conquistar isso, a responsabilidade que você vai sentir é muito maior, é muito mais intensa. E tudo bem você sentir que tem uma responsabilidade maior, porque de fato você tem. O problema é quando a gente começa a se comparar com essas pessoas que já têm isso e perceber que a nossa realidade de vida é diferente, sabe? De que essa constatação de que a nossa realidade de vida é diferente das pessoas que já nasceram com algum tipo de bem material, e que isso não tire o nosso encantamento pelas pequenas alegrias, pelas pequenas conquistas, pelas grandes conquistas, porque é algo muito importante a gente celebrar quem a gente é e ter orgulho de quem a gente tem se tornado. É isso, sabe? Eu acho que o sentimento de comparação, ele é um grande fator de entristecimento da nossa geração. Acho que as redes sociais trouxeram isso de uma forma muito intensa mesmo. E antes, eu acho que as pessoas se comparavam antes das redes sociais também. Só que agora você pode se comparar de graça na sua casa antes de dormir, no final de semana, porque você vê pessoas curtindo o final de semana e com drinks bonitos e fazendo coisas interessantes enquanto você tá assistindo Netflix na sua casa porque você não tem grana pra sair pra longe. Tipo, eu acho que essa é uma peculiaridade muito da nossa geração, de se alimentar de coisas assim e conseguir se comparar até pouco antes de descansar, sabe? É muito doido. Isso até a Olivia Rodrigo escreveu uma música sobre isso, sobre sentir que todo mundo na rede social é perfeito, que ela estava se sentindo insegura. Se até ela estava se sentindo insegura, é porque é uma coisa muito sistêmica. O problema não está na gente, o problema está exatamente nessa consumação em excesso de rede social que faz a gente se sentir atrasado na vida, sendo que a gente só está vivendo a nossa vida da melhor forma possível. E é isso. Vou terminar por aqui esse vídeo, deixar vocês. Espero conseguir gravar mais vídeos, se Deus quiser.
E é isso, gente. Eu vou terminar por aqui. Esse vídeo já tá ficando muito grande. Mas curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Eu vou ficar muito feliz de ver o comentáriozinho de vocês aqui embaixo também. E eu prometo que os próximos vídeos serão mais organizados. Serão pautas de verdade. E é isso. Beijos.